Unicamp. CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você. Você que está conectado aqui na CBN desde cedo, está acompanhando os desdobramentos, as repercussões sobre o aumento, não só nos salários dos vereadores para 2025, aqui em Campinas, a gente já tinha comentado sobre isso, e aliás, outros vereadores de várias cidades também devem receber este, vamos dizer, aporte, mas é que aqui em Campinas, além desta notícia, veio a notícia sobre eles serem remunerados com 13º e férias também. E é claro que a população aqui ficou bastante reflexiva a respeito desse assunto. Tá dando pano pra manga. Eu estava tentando evitar o ditado popular, Bruno, mas não teve como. Tá dando muito pano pra manga, até porque tem gente que concordou. E eu vou ler aqui alguns comentários e você vai me ajudando aí pra gente poder analisar. Sabe por quê? Porque alguns acharam, sim, interessante, porque se eles trabalham, eles têm que receber, têm que ser estimulados. Outros acham que isso incentiva, de fato, para que haja uma melhor prática política. Agora, o Vaz, lá da cidade de Limeira, ele acha o seguinte: se aumentou os benefícios, tem que aumentar também as obrigações. E se não fizer, por exemplo, se não ir à sessão, desconta no salário. Se faltar, né, desconta no salário. Deixou de votar, desconta no salário. Se atrasar, desconta no salário. Acontece que a gente está dizendo, está falando a respeito, não é de trabalhador numa empresa comum, a gente está falando de pessoas que foram eleitas para um cargo. E eu trago um outro questionamento aqui interessante, do Ricardo Camargo, é o seguinte: se eles vão receber como empregados, deveriam poder ser demitidos quando quiséssemos, Bruno. O que você acha a respeito dessas reflexões? Vamos lá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Bacana, né? Sempre ver os nossos ouvintes participando, interagindo com a gente também. Um abraço a todos vocês, viu, queridos? Eu penso assim, Carol, tem alguns pontos importantes para a gente refletir aqui. Primeiro, né? Até legalmente há questionamentos e há discussões, né? A Câmara está justamente dizendo que não, que pode fazer essa aprovação, né, ou seja, apresentar esse projeto do 13º. Há uma discussão de que, de fato, pode, desde que haja previsão legal anterior para a realização disso, ou seja, implica em ter que modificar até o pouco que eu conheço aqui da parte mais jurídica, né, os juristas podem falar até com mais propriedade, obviamente, mas implica você fazer alterações aí, primeiro a lei orgânica prevendo isso, para depois poder fazer a recepção desse tipo de medida. Esse caso, né, o ouvinte, para compartilhar aqui com o ouvinte, esse caso gerou muito pano para a manga, como você falou lá atrás, Carol, quando foi implantado em algumas cidades aqui de São Paulo, principalmente na capital, São Paulo. Ocorre que, aí dialogando diretamente com o nosso ouvinte, né? Quando a gente está falando justamente de 13º salário, benefícios, férias, um terço, etc., nós estamos falando em algo que está previsto na CLT. Em essência, o vereador não recebe salário, porque a política em si, nesse caso, não é uma contratação comum via um concurso público. É alguém que foi eleito e que, portanto, recebe um subsídio. E detalhe, vereador é, dentre os cargos do Poder Legislativo, aquele que pode acumular os seus rendimentos em função das suas atividades particulares. Ou seja, se o vereador é, por exemplo, um farmacêutico, significa que, sei lá, ele ganha X na farmácia, ele ganha o X da farmácia mais o seu subsídio. Então, quer dizer, isso também vai impactar financeiramente para aqueles que acabam acumulando aí as suas funções. E aí eu tenho uma provocação para fazer respondendo também a essas questões, viu, Carol? Já que vai ter 13º, já que vai ter férias, já que vai ter salário, não como o ouvinte diz, né, vai mandar embora tal, até porque a regra é clara, né, quando você vence a eleição, você é contratado por um período de 4 anos, salvo, obviamente, o cometimento de um crime, de um ato de improbidade, algo nesse sentido, você perde o mandato. E também, caso você falte às sessões ou algo nesse sentido, já há previsão legal que prevê desconto se não for justificada a sua ausência. Mas acho que o ponto principal é assim: chegar nas próximas eleições, é importante a gente marcar bem todos os vereadores que estão aprovando, para depois ninguém vir em campanha falar que política eles não fazem como profissão. Porque faz sim. Porque já que quer tanto benefício assim, significa que estão entendendo a política como uma profissão e estão se dedicando para isso. Então, ok, já que você está se dedicando para isso, já que você está levando em conta como uma ideia de uma profissão, não vem depois dizendo que faz a política por vocação, porque quer o bem-estar só das pessoas. O faz, sim, porque está levando adiante como uma profissão e quer benefícios, seguro, né, rendimentos que sejam compatíveis a uma profissão de vereador. Então, só para a gente ter clara essa ideia aí, né? Porque muitos chegam depois de época de campanha
vem justamente com esse discurso. Não, a política não é uma profissão, eu faço pelo bem-estar do povo, pelo bem, né, da população, do bairro. Não, você vai lá e dá cabo e fala assim, não, eu sou um político profissional, atuo para isso mesmo, quero se representar como profissional. O Brasil precisa contar algumas verdades para si mesmo, né? A gente tem isso em outras áreas também. É o que é, né? Vamos seguir em frente e atuar corretamente, né? A Roseli até como profissão. A Roseli até escreveu aqui pra gente o seguinte, a questão do aumento, no caso dos salários dos vereadores, né? Ela já questiona o seguinte, se o percentual para os trabalhadores segue o reajuste aí, segue o índice nacional de preços ao consumidor, então por que os 76% no caso de Campinas? Aí ela não está nem questionando se tem que aumentar ou não, ela está achando muito alto. Não, mas só para responder direto ao ouvinte, é que assim, os vereadores, diferentes, por exemplo, das demais categorias profissionais, vereador, enfim, os membros do legislativo como um todo, eles não podem fazer esse reajuste anualmente, né? Eles têm que fazer a aprovação primeiro, sempre mirando a próxima legislatura. Por isso nós estamos falando em tudo isso para 2025. Então não é de imediato agora, é para 2025. Por quê? Porque ele não pode ficar fazendo aprovação anual. Ele faz o acumulado da inflação no último período. E o argumento dos vereadores não é também exclusividade de Campinas. Aconteceu em várias outras câmaras municipais, inclusive de cidades de grande porte, né? Recordo-me, por exemplo, recentemente em Ribeirão Preto também, que agora passou a ter um dos maiores subsídios de vereador do Brasil, maior até do que em muitas capitais brasileiras, diga-se de passagem. Mas a questão é que eles precisam fazer a votação disso de uma só vez, do acumulado de todo o período. E muitos têm argumentado que ao longo da pandemia não fizeram esse reajuste, o que justifica o acumulado de todo esse período, mais um aumentinho real, né, Carol? Porque se pegar mesmo só o acumulado da inflação, parece estar bem mais alto do que foi o acumulado da inflação. Então. Dário Cerqueira escreveu que achou um absurdo. Ele faz aqui uma alusão àquela comparação que as pessoas têm de fazer sobre quando um grupo acaba tendo sempre o mesmo comportamento ou pensamento, né? Que é quando a gente é comparado ao gado. Então ele diz assim, o Dário, é um absurdo, mas somos vaquinhas e aceitamos tudo, infelizmente, disse aqui o Dário, resumindo de uma forma que nos faz refletir bastante, né? É uma provocação aqui do Dário. A provocação do Dário me lembra aquela famosa imagem da vaquinha de presépio, né, Carol? Fica ali paradinha, né? Enquanto tá tudo acontecendo ao redor. Só para dialogar diretamente com o nosso ouvinte, né? O Dário, acho que você tem razão em que sentido? No sentido de que se a população sente-se incomodada com isso, que faça pressão mesmo, que vá ao legislativo, que cobre o seu parlamentar. Afinal de contas, o parlamentar não está lá, não caiu de paraquedas. Ele chegou na condição de um representante político legitimado, obviamente, pelo processo eleitoral, pelas urnas e pelo voto. Então, que a gente aprenda, sim, como sociedade, como cidadãos, não só aí nas eleições, votar de 2 em 2 anos, como somos convocados para fazê-lo, né? Mas que a gente possa criar uma cultura de acompanhamento parlamentar e cobrar os nossos representantes, a fim de que eles possam refletir da melhor maneira possível, como o próprio nome diz, representando, ou seja, fazendo uma determinada interpretação das demandas que vêm também da população em relação a eles. Acho que esse é o ponto, viu, Carol? Participação e cobrança é a chave. O Fernando Rodrigues, Bruno, está falando com a gente aqui no WhatsApp, tem que expor o nome dos 3 vereadores que foram contra. Bom, foram a Mariana Conte, o Paulo Búfala do PSOL e o Paulo Gaspar do Partido Novo. Eles são 3 dos 5 que não foram autores. Então, outros 2 que não foram autores, acabaram votando a favor, que são o Luiz Cirilo do PSDB e o professor Alberto do PL. Então, tá aqui. Então... E teve os ausentes também. Né? Sim. Só que os ausentes, dentre os ausentes, se não me engano, Gustavo Peta e Juscelino da Barbarense, eles são autores. Então, dá para se supor que eles votariam favoravelmente, né? Apesar de estarem ausentes, eles assinaram o projeto como autores. Então, são esses 3 que votaram contra, conforme eu citei, Mariana Conte, Paulo Búfalo do PSOL e o Paulo Gaspar do Partido Novo. E quem aqui está participando também é o Mário de Jesus, dizendo que isso é uma vergonha, como diria o Boris Casoy, né, Bruno? Eu também particularmente acho um tanto quanto vergonhoso, viu, gente? Até porque, volto a insistir, se fosse, né, um segmento que não tivesse outras possibilidades de acúmulo de rendimento, né? Porque de fato é desgastante ser político. Também não estou aqui para dizer assim, se político é fácil, vai lá. Em tese, cada um de nós pode disputar esse mesmo cargo, né? A gente vai lá, se filiar a um partido político, cumpre com o requisito, ser maior de 18 anos, tá tudo ok, domicílio eleitoral, disputa voto, ganha as eleições, vence, vai lá ser representante. Eu não estou nem dizendo, relativizando, né, dizendo que o trabalho não é importante, muito pelo contrário, o trabalho é fundamental, ele é extremamente estratégico, mas o que nós estamos dizendo é que não bastasse todo esse reajuste que já está previsto para
2025, nós estamos falando de um cargo que pode acumular proventos. A gente está falando de pessoas que também trabalham, né? Muitos são empresários, muitos têm as suas atividades profissionais e que acumulam isso também no exercício da profissão. Então, eu acho que assim, diante de um Brasil, da realidade social que nós temos e considerando os vencimentos, a gente está falando de vencimentos que, cá entre nós, são muito razoáveis, né? São muito razoáveis para exercer a atividade representativa e que tem também outros tantos privilégios, direito a carro oficial, funcionário de gabinete, enfim, e por aí vai. Ainda mais se subir para 17 mil, como está sendo proposto, né? Exato. E que, ao que tudo indica, vai ser aprovado, né, Guilherme? Salvo uma pressão muito forte por parte da população, vai ser aprovado. Tá certo, a gente vai terminar nosso Café com Política de hoje. Obrigada, Bruno. Pessoal elogiando aqui as participações. Fernando Rodrigues disse que a gente nunca erra nos nossos convidados. Ele tá falando de você. Legal demais. Eu agradeço o carinho dos ouvintes aí. Um forte abraço a todos eles. É isso, meu povo. Cobrando em cima, acompanhando os políticos. Afinal de contas, a gente já sabe no Brasil que já estamos maduros. Não tem almoço grátis, né? Então, que esse povo trabalhe em nosso prol, né? Até mais, viu? Até Obrigada. Até, gente. Abração para vocês. Até amanhã. Valeu. CBN, a rádio que toca notícia.